Brasileiro de 21 anos leva facada e morre durante festa na Carolina do Sul. O governo Trump começa a encerrar casos judiciais de imigrantes para agilizar suas deportações. Estado de New Hampshire aprova novas leis que proíbem a existência de cidades santuário. Guerra entre a administração Trump e a Universidade Harvard ganha novo capítulo. E tempestades provocam caos e cancelamento de voos em vários aeroportos do centro e sul do país. Olá, boa noite. Boa noite. Um brasileiro de 21 anos estava em uma festa em Charleston, na Carolina do Sul, quando levou uma facada e morreu. Segundo a família do jovem, a polícia já prendeu um dos suspeitos e está em busca do outro que teria atacado o brasileiro. Lucas Borges Martins, de 21 anos, nasceu nos Estados Unidos e foi naturalizado em Goiânia, de onde são seus pais. Ele morreu no último domingo após ser esfaqueado em Charleston, na Carolina do Sul. Segundo a mãe do jovem, ele foi a uma festa na casa de amigos e lá encontrou um outro rapaz com quem tinha uma desavença. O suspeito teria sido mandado embora por outro problema. Depois voltou, furou os 4 pneus do carro de Lucas e se escondeu atrás do veículo. Quando a vítima foi chamada para ver o que havia acontecido com o seu carro, o suspeito apareceu e enfiou uma faca no peito de Lucas. O brasileiro foi socorrido e levado para o hospital em estado grave, onde, pouco tempo depois, foi declarado morto. A polícia segue investigando o caso e, segundo a família de Lucas, um amigo do suspeito que estava junto com ele na hora do crime já teria sido preso. Lucas se dividia entre morar no Brasil e nos Estados Unidos. Ele estava na Carolina do Sul desde 2023 e trabalhava na construção civil. Agora, a família espera o traslado do corpo para Goiânia, onde Lucas será sepultado. O governo Trump está usando em larga escala as deportações aceleradas, que permitem a expulsão de indocumentados, incluindo brasileiros sem audiência judicial. A medida pode ser aplicada a qualquer pessoa sem status que esteja no território norte-americano há menos de 2 anos. A ideia é acelerar os processos de deportação dos indocumentados sem os trâmites legais. E assim, expulsar o maior número de imigrantes sem status que estão no país há menos de 2 anos. Esse procedimento, chamado remoção acelerada ou express, foi criado em 1996 como parte da Lei de Reforma da Imigração Ilegal e de Responsabilidade do Imigrante. A ideia era prender e deportar de forma imediata pessoas que estivessem a até 160 quilômetros da fronteira. Mas, sob o governo Trump, essa medida foi ampliada e passou a ser aplicada a todos os indocumentados que estivessem no país há menos de 2 anos e sem direito a um processo judicial. Essa regra foi usada em larga escala no primeiro mandato dele e voltou a ser aplicada, contudo, pelo ICE. Na prática, isso significa que qualquer pessoa sem documentos legais que for parada numa blitz, no aeroporto ou em qualquer outra circunstância, mesmo sem histórico criminal, sem nada pendente no tribunal, pode ser deportada, porque está no país há menos de 2 anos. E a gente tem visto aí bastante alvoroço na população, pessoas que estão extremamente com medo de serem deportadas, não estão dirigindo, estão com medo de levar os filhos à escola e principalmente não estão indo nas audiências quando elas de fato ocorrem. Medo dessa remoção rápida. Por isso, advogados recomendam que imigrantes tenham sempre comprovantes de residência, como contas e contratos, para evitar mal-entendidos. Memorize o telefone do seu advogado, porque quando você é pego, eles confiscam o seu telefone. Então tenha o telefone em memória para você poder ligar para alguém. Segundo, se baterem na porta da sua casa, não abra diretamente. Peça para passar embaixo da porta para ver se de fato quem está procurando por você é o ICE ou se você de fato já tem uma ordem judicial na qual um juiz assinou a sua remoção. Ande com documentos que provem que você está aqui há mais de 2 anos. Se você tiver alguma aplicação, como processo de casamento, processo de asilo, ande com isso também. Isso poderá te ajudar aí durante o seu processo.
New Hampshire se tornou o primeiro estado da Nova Inglaterra a proibir a existência da cidade-santuário, regiões que protegem os imigrantes. A governadora Kelly Ayotte assinou os projetos da lei e tornou as medidas oficiais. A partir de agora, ficam proibidas as políticas que restringem a colaboração entre as autoridades locais e as agências federais de imigração. A nova regra obriga os agentes locais a atenderem os pedidos de detenção emitidos pelo ICE em um prazo de até 48 horas. O governo estadual alega que essa medida tornou New Hampshire o estado mais seguro do país, com foco na segurança pública e na imigração ilegal. Já a oposição alega que as novas medidas são perigosas e podem comprometer a segurança de comunidades estrangeiras. Elas podem inibir, por exemplo, denúncias de crimes por parte dos imigrantes que temem a deportação. No próximo bloco, o governo quer que as agências federais rescindam todos os contratos com Harvard. E em busca de acordo, Trump recua e adia tarifas da União Europeia para 9 de julho. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa aí. E dá aquele like, por favor. Mais 3 detentos que escaparam da prisão em Nova Orleans no começo deste mês foram capturados. As autoridades dizem que Lenton Van Buren foi detido em Baton Rouge. Ele estava sentado em um banco perto de uma loja de departamentos. Os outros 2 são Leo Tate e Jermaine Donald, que foram presos no condado de Walker, no estado do Texas. Agora, apenas 2 foragidos ainda estão desaparecidos e, segundo a polícia, eles são considerados perigosos e estão armados. Um total de 10 detentos escaparam da prisão de Louisiana após usarem máquinas de cortar cabelo para serrar aos poucos as paredes das celas. A polícia diz ainda que 7 pessoas foram presas e acusadas de ajudar esses detentos. Tem mais um novo capítulo na escalada de tensões entre a administração Trump e a Universidade de Harvard. Amanhã o governo irá orientar as agências federais a rescindir todos os contratos com o centro estudantil. Se os contratos forem rescindidos, Harvard pode perder cerca de 100 milhões de dólares. O governo quer que as agências federais encontrem outros centros estudantis, escolas ou universidades para redirecionar esses fundos. No final de semana, Trump também escreveu nas redes sociais que está analisando cortar os 3 bilhões de dólares em verbas federais a Harvard, que estão congelados desde abril, e distribuí-las para escolas técnicas em todo o país. As medidas são uma represália a Harvard, que tem resistido a atender às demandas do governo Trump, que quer uma lista com os nomes dos estudantes estrangeiros e o fim das manifestações antissemitas no seu campus. O professor de psicologia de Harvard, Steven Pinker, chamou as ações de Trump de autoritárias. Afirmou que as medidas não têm relação com antissemitismo, já que Trump convidou simpatizantes nazistas para jantar na Casa Branca, mas são claramente punitivas porque a universidade não está obedecendo às ordens de Trump. No one believes this has anything to do with anti-Semitism because Trump has Nazi sympathizers for dinner at the White House. This is clearly a pretext to try to punish universities. O processo judicial de Harvard contra o governo dos Estados Unidos, envolvendo os 3 bilhões de dólares congelados, está programado para acontecer em julho. E o presidente Donald Trump cedeu depois que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse a ele no domingo que a União Europeia precisava de mais tempo para fechar um acordo sobre as tarifas. Ao recuar na decisão anterior, o republicano adiou a implementação de impostos ao bloco para o dia 9 de julho. Ele havia ameaçado a taxação de 50% ao bloco já a partir da próxima semana. E a decisão estava abalando os mercados financeiros globais e intensificando a guerra comercial de Trump contra o mundo. Mas hoje a Casa Branca confirmou que após as negociações com 27 países da União Europeia, a medida foi adiada, trazendo um alívio temporário ao bloco. Mas ao fazer o anúncio, Trump disse que as circunstâncias podem mudar a qualquer momento enquanto seguem essas negociações. A guerra no Oriente Médio vai completar 600 dias amanhã. São esperados protestos em prol dos reféns que ainda estão sob o domínio do Hamas. Hoje, depois de dias de espera, a ajuda humanitária finalmente começou a ser distribuída aos palestinos na faixa de Gaza. Dos 4 postos de distribuição de ajuda humanitária organizados pelas forças de defesa israelenses na faixa de Gaza, 2 começaram a funcionar hoje.
Equipes de uma organização humanitária privada, com apoio dos Estados Unidos, distribuem pacotes de comida à população palestina. No porto de Ashdod, no sul de Israel, a polícia dispersou manifestantes que tentaram bloquear a saída de caminhões carregados com mantimentos para Gaza. 2 ativistas foram detidos. Amanhã, a guerra na faixa de Gaza completa 600 dias. E para marcar a data, pelo menos 3 famílias solicitaram uma reunião com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para pedir que ele chegue a um acordo para libertar os reféns. Mas o gabinete do premier informou que, devido a restrições de agenda, o encontro não será possível. Esta manhã, pousou em Israel mais um avião com equipamentos militares fornecidos ao país pelos americanos. Com esta, já são 800 aeronaves que, somadas a 140 navios, transportaram para as forças de defesa israelenses cerca de 90 mil toneladas de equipamentos, veículos de combate e transporte de tropas vindos dos Estados Unidos. Hoje, a Força Aérea Israelense atacou posições em Jabalia e Beit Lahia, no norte, e Khan Yunis, no sul do território palestino. À tarde, o sistema de defesa aérea interceptou o segundo ataque contra Israel em cerca de 24 horas. Mais um míssil balístico lançado do Iêmen pelos rebeldes Houthis, que apoiam o Hamas com financiamento do Irã. De Tel Aviv, José Luiz Filho para o Américas no Ar. A seguir, 11 pessoas são hospitalizadas após barco explodir em Fort Lauderdale, na Flórida. E atenção, recurso soneca do despertador pode comprometer a qualidade do sono e a saúde mental. Na Flórida, a polícia investiga a explosão de um barco ontem no feriado de Memorial Day em Fort Lauderdale. Ao menos 11 pessoas ficaram feridas com um incidente que aconteceu em um yacht clube. Testemunhas dizem que o barco estava em um banco de areia quando a explosão ocorreu. Ainda não está claro o que desencadeou o acidente. I heard a loud explosion. When I looked at the boat, I seen it was looking like gas vapor. Went into the air. I seen people jump in the water. Essa testemunha diz que viu a explosão e uma espécie de vapor de gás subindo no ar. We were at the sandbar too, and we just tried to go help out. Este homem também viu tudo e, junto com outras pessoas que estavam no local, correu para ajudar quem estava na embarcação em chamas. 11 pessoas foram resgatadas no local e levadas para hospitais da região. 2 delas são crianças. As autoridades não revelaram o estado de saúde dos feridos. For reasons that we don't know yet, a boat exploded. It tossed people into the water. O chefe dos bombeiros de Fort Lauderdale disse que o caso chocante e raro na região segue sendo investigado. Ainda na Flórida, 10 pessoas ficaram feridas em uma explosão de gás propano e incêndio no final de semana prolongado. O acidente aconteceu em um restaurante que estava prestes a abrir as portas pela primeira vez. Entre os feridos está o proprietário do Caribbean's Heart, que fica em um shopping de rua no condado de Miami-Dade. Esse incidente causou o desabamento de parte do telhado do prédio e também impactou outros estabelecimentos nesse mesmo shopping. Pelo menos uma loja próxima foi considerada estruturalmente insegura. A polícia segue investigando o caso e agora as autoridades querem entender como a explosão aconteceu no dia de abertura do restaurante, que a princípio teria passado por inspeção dos bombeiros. Estabelecer limites é uma parte essencial do bem-estar de uma pessoa e isso pode ajudar não só a reduzir o estresse, mas também levar a relacionamentos mais saudáveis. No entanto, nem sempre é fácil e às vezes pode ser bastante desconfortável, mas especialistas alertam que essa é uma prática necessária para uma boa saúde mental. Na correria do dia a dia, muita gente acaba dizendo sim o tempo todo, mesmo quando gostaria de dizer não. Mas será que isso faz bem? Especialistas dizem que estabelecer limites é uma parte essencial para manter a saúde mental. E apesar de parecer difícil ou até desconfortável, é uma prática necessária. As pessoas, que não conseguem falar não, com certeza têm um perfil mais inseguro, um perfil onde tem ali uma autoestima baixa e, na grande maioria das vezes, o que ela quer é agradar. Segundo um estudo publicado no Journal of Mental Health Counseling, pessoas que mantêm limites claros têm níveis mais baixos de estresse, ansiedade, possuem mais equilíbrio, respeito nos relacionamentos e qualidade de vida. Mas se a dúvida é como fazer isso, então fique atento à recomendação dos especialistas.
Entenda suas próprias necessidades, reconheça o motivo da sobrecarga, comunique seus limites com clareza e seja consistente nesta decisão. Para a terapeuta Jodie Busten, se você sabe que precisa dizer não para proteger seu sono, seu humor ou seu tempo com a família, lembre-se sempre desses motivos. Isso vai te ajudar. This is hard for a lot of us, but we want to remember that no can be a full sentence. E lembre-se, não também pode ser uma frase completa. Você não precisa se justificar o tempo todo. Outra dica é assim, se estiver muito difícil, trabalhando muito a sua vida, procure um processo terapêutico, né? Porque a terapia, ela vai com certeza te ajudar aí a estar fortalecendo, né? A tua autoestima aí, a tua autoconfiança, e aí com certeza você vai conseguir começar a dizer não para as coisas. E falando em saúde mental, se você é uma daquelas pessoas que quando o despertador toca, você aperta o botão da soneca para ficar mais um pouquinho na cama, cuidado, viu? Especialistas sugerem que esse mecanismo, que permite aquela dormidinha a mais, na verdade pode estar te custando um sono vital. Quando o despertador toca, o primeiro instinto é apertar o botão de soneca para aproveitar aqueles minutinhos a mais na cama. Em média, esse soninho dura cerca de 11 a 15 minutos até o alarme tocar pela segunda vez. Tem gente que repete esse processo várias vezes para ganhar cerca de 30 ou 40 minutos na cama. Mas um novo estudo sugere que essa prática é uma ilusão. Esse processo de acordar e voltar a dormir não é um sono de qualidade. É superficial e faz mal para o corpo e para o cérebro. Em um mês, o sono perdido nessas sonecas equivale a uma noite inteira que foi sacrificada. O resultado disso é mau humor e aumento do risco de declínio cognitivo. A orientação dos especialistas é definir o alarme para o horário próximo ao que você realmente precisa despertar. Assim, deixe ele tocar apenas uma vez para aproveitar o sono de qualidade ao máximo e então acorde na hora exata. Outra dica é ir dormir meia hora mais cedo, mesmo nos finais de semana, para compensar essa sensação de falta de sono. Essa medida te oferece mais tempo na cama e engana seu cérebro. Depois do intervalo, passageiro tenta abrir 2 portas de avião e força pouso emergencial em Seattle. E tempestades provocam caos com cancelamentos de voos em vários aeroportos do centro e sul do país. Susto no céu. Um avião que saiu de Tóquio, no Japão, rumo ao Texas, nos Estados Unidos, teve que ser desviado às pressas para Seattle, em Washington. É que um passageiro tentou abrir as 2 portas da aeronave enquanto o voo estava em pleno ar. Foram os próprios tripulantes e outros passageiros desse avião que conseguiram segurar esse homem. Assim que o avião pousou, o FBI prendeu o passageiro. Ele foi levado para um hospital para avaliação médica. Outro passageiro que estava na mesma aeronave, descontente com esse atraso, começou a socar a porta do banheiro e também acabou detido. Só depois que esses 2 passageiros foram retirados é que a aeronave seguiu viagem rumo a Houston, no Texas. E o retorno do feriado de Memorial Day está sendo complicado para milhões de pessoas. Muitos tiveram que adiar a volta para casa. Só ontem, milhares de voos foram cancelados em vários aeroportos do centro e sul do país por causa de condições climáticas extremas. Colorado e Texas foram as regiões mais afetadas pelo mau tempo. Mais de 3 mil voos foram cancelados ou atrasados em Denver, Dallas e Houston. Essas regiões tiveram chuva torrencial, ventania e granizo. Milhões de pessoas ficaram presas nos aeroportos justamente na volta de um dos feriados mais movimentados do país, o Memorial Day. Um avião da Southwest que passava pela região foi atingido por um raio. Um passageiro registrou o momento exato. O piloto confirmou pelo rádio que a aeronave foi atingida por um raio, mas que não sofreu avarias. Nesta segunda, 125 mil residências ainda estão sem energia elétrica nessas áreas. Uma nova onda de mau tempo está prevista a partir de hoje no centro-oeste e sul do país e deve seguir rumo ao sudeste. 12 milhões de pessoas estão em alerta para chuva forte, granizo e inundações.
Agora é hora da meteorologia. Vem com a gente aqui no telão para ver as temperaturas. Olha só, em Boston, máxima de 60, em Charlotte, máxima de 75. Em toda essa região, previsão é de sol entre nuvens, incluindo na capital do país. Em Atlanta, a mínima é de 60 e na Flórida vai fazer bastante calor, com Miami atingindo 85 graus Fahrenheit de máxima. Aí a gente continua no mapa. Em Houston, a gente tem máxima de 85 com sol entre nuvens. Já em Brownsville, a máxima é de 90, bastante calor nessa área, aí apesar de sol entre nuvens. Em El Paso, máxima de 85. Em Los Angeles, a gente tem máxima de 78. Em Las Vegas, máxima de 92 graus, mínima de 70, gente. São Francisco, mínima de 58, máxima de 68. Uma nova busca por dados sobre mudanças climáticas levou uma equipe de cientistas ao topo do mundo. Pesquisadores norte-americanos estão construindo estações meteorológicas em locais extremos, incluindo o pico mais alto da Terra, o Monte Everest. I'm back on Everest for my 4th expedition. É um projeto científico ambicioso que levou esta equipe de pesquisadores aos climas mais extremos da Terra. We set up a network of weather stations from 12,500 feet all the way up to 27,000 feet. Hi, everyone. O objetivo é estudar os impactos de um clima em uma rápida mudança nos locais mais altos do mundo. Our weather station network is O explorador da National Geographic e climatologista do estado de Nevada, Dr. Baker Perry, diz que a expedição mais recente foi ao Monte Everest, onde a estação instalada lá coletou dados valiosos para fazer melhores projeções sobre a situação nas geleiras com as mudanças climáticas. It's critical to have a station here. A missão, que é uma parceria entre Estados Unidos e institutos de pesquisa em todo o mundo, é crucial para contextos de mudanças climáticas, análises do sol, das precipitações e dos recursos hídricos. The weather station network is critical for improving our understanding of climate change. Com a proximidade do verão e o sol se pondo só lá depois das 8 da noite, Nova York vai voltar a ser palco de um espetáculo da natureza, o Manhattan Hand. Esse fenômeno incrível do sol só acontece 2 vezes por ano e encanta turistas e moradores. O primeiro deste ano vai ser amanhã, como nos mostra agora a repórter Carolina Camargo. O Manhattan Hand acontece quando o pôr do sol se alinha exatamente com as ruas de Manhattan. Isso cria um efeito visual impressionante, onde o sol parece perfeitamente encaixado entre os arranha-céus de Nova York, provocando um espetáculo visual incrível. O primeiro evento em 2025 desse fenômeno será amanhã e deve atrair uma multidão de pessoas aqui para as ruas da Big Apple. O policiamento deve ser reforçado para evitar acidentes e garantir que as pessoas tenham um show ao ar livre. O auge do Manhattan Hand deve acontecer por volta das 8h15 da noite, apesar da previsão de chuva. Vale lembrar que esse fenômeno dura apenas alguns minutos, mas rende imagens deslumbrantes. Para quem quiser fotografar, os melhores pontos de visualização estão ao longo de ruas como a 14, a 23, a 34, a 42 e a 57, além do viaduto Tudor City, perto do prédio das Organizações das Nações Unidas. Depois de amanhã, o próximo Manhattan Hand está programado para acontecer em julho. E é uma foto super difícil de fazer e ao mesmo tempo muito fácil também, porque é um pôr do sol. Mas as dificuldades estão em ter muita paciência, porque tem muita gente querendo fazer a mesma foto. Mas quando essa imagem é perfeita, assim, alinhada, sol alinhado às ruas de Manhattan, uau, é sensacional. É gostoso ter, vale a pena, assim, sabe, é gostoso ter essa foto, vale a pena cada segundo da espera por essa foto. E o Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora então com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite e até amanhã.